Autoconhecimento. Você precisa se conhecer para crescer. Ninguém pode realizar grandes coisas se não for completamente sincero consigo mesmo. James Russell Lowell. Em 2004, Adam Sandler e Drew Barrymore estrelaram uma comédia chamada Como se Fosse a Primeira Vez. É a história de um rapaz que se apaixona por uma jovem, e então descobre que ela não se lembra dele no dia seguinte. Na verdade, ela não consegue se lembrar de nada que tenha acontecido desde o acidente de carro que sofreu um ano antes. Seu destino é viver cada dia como se este fosse o dia antes do seu acidente. Um filme bonito, mesmo que a premissa seja um pouco tola. Mas, e se algo assim puder realmente acontecer? Sem memória. Há um famoso caso de neuropsicologia de um indivíduo com uma condição similar, documentado em 1957 e estudado por centenas de médicos e pesquisadores. O paciente é Henry M. Ele nasceu em Hartford, Connecticut, em 1926. Ele sofria de um tipo de epilepsia tão grave e debilitante que o impedia de viver uma vida normal. Quando fez 27 anos, passou por uma cirurgia experimental que retirou partes do seu cérebro na tentativa de curar a sua epilepsia. A boa notícia foi que, após a cirurgia, ele já não mais sofria das convulsões constantes. Além disso, não apresentou nenhuma sequela em sua inteligência, personalidade ou habilidades sociais. Entretanto, houve um terrível efeito colateral. Ele perdeu a sua memória recente. Henry M. não conseguia mais se lembrar de nada que houvesse acontecido depois da cirurgia. Ele não reconheceu os seus médicos. Não conseguia encontrar o caminho até o banheiro. Quando voltou para casa, jogava todos os dias os mesmos quebra-cabeças e lia as mesmas revistas sem se lembrar de já o ter feito. Depois da sua família se mudar para uma casa nova, ele não conseguia se lembrar de um dia haver mudado e nem do caminho para a casa nova, embora tivesse lembranças vívidas da casa antiga. Quando era entrevistado 30 minutos após o almoço, não conseguia se lembrar de nada que tivesse comido. De fato, não se lembrava nem de ter almoçado. Henry M. estava preso no tempo. Incapaz de aprender, crescer e mudar. Uma tragédia. Você tem senso de direção. Qualquer pessoa que queira crescer, mas não conheça a si mesma é de certo modo como Henry M. Para crescer é preciso se conhecer, suas forças e fraquezas, interesses e oportunidades. Precisa ser capaz de avaliar não somente onde esteve, mas também onde está agora. De outro modo não poderá determinar um caminho por onde queira ir. E de fato, cada vez que quiser aprender algo novo precisa tomar posse desse novo aprendizado de hoje e construir sobre o fundamento do que aprendeu ontem. E assim continuar crescendo. Esse é o único modo de ganhar impulso e continuar a crescer. Para atingir o seu potencial, você precisa saber aonde quer ir e onde está agora. Sem essas duas informações é provável que você se perca. Conhecer a si mesmo é como ler o aviso "Você está aqui", escrito em um mapa quando está procurando o caminho para o seu destino. Tenho observado que existem basicamente 3 tipos de pessoas no que se trata de ter direção na vida. Pessoas que não sabem o que querem fazer. Essas pessoas geralmente são confusas. Não possuem um senso de propósito. Se estiverem crescendo, não estarão concentradas no processo. Elas são superficiais. Vagueiam.
Não conseguem atingir o seu potencial porque não têm ideia do seu alvo. 2 pessoas que sabem o que querem fazer, mas não o fazem. Essas pessoas normalmente são frustradas. Todo dia elas tomam consciência do abismo entre o lugar onde estão e aquele em que gostariam de estar. Algumas vezes não estão fazendo o que querem, porque temem que isso faça com que negligenciem outras responsabilidades, como sustentar a sua família. Às vezes não estão dispostas a pagar o preço de aprender, crescer e se aproximar do que querem ser. Outras vezes o medo as impede de mudar de curso para tomar posse do que realmente gostam de fazer. Não importa a causa, ambas deixam de alcançar o seu potencial. 3 pessoas que sabem o que querem e o fazem. O terceiro tipo conhece a si mesmo e é concentrado no seu propósito, cresce em áreas que o ajudam a atingir os seus objetivos e faz o que foi criado para fazer. A palavra que melhor o descreve é realizado. Poucas situações são tão extremas quanto a de RM, embora a maioria das pessoas se encaixe na primeira categoria. Elas não sabem o que querem fazer. Creio que o principal motivo é porque não se conhecem tão bem quanto deveriam, e desse modo não conseguem se concentrar em seu crescimento. Conhecer a si mesmo não é necessariamente algo fácil de fazer. Em um discurso de formatura na Universidade de Princeton, o então futuro presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, proclamou: "Vivemos em uma época perturbada, confusa, perplexa, com medo da sua própria força, à procura não somente do seu caminho, mas também da sua direção. Há muitas vozes de conselho, mas poucas vozes de visão. Há muita agitação e atividade frenética, mas pouca demonstração de propósitos conscientes. Nós nos distraímos com as nossas emoções desgovernadas e sem propósito. Fazemos muitas coisas, mas sem constância. É nossa tarefa encontrar a nós mesmos." Wilson fez essa declaração em 1907. Imagine o que diria se vivesse hoje. Encontrar-se a si mesmo e atingir o seu potencial é difícil para a maioria das pessoas, porque isso pode ser um tanto quanto paradoxal. Você precisa saber quem é para crescer e atingir o seu potencial. Mas precisa crescer para saber quem é. Um círculo vicioso. E qual a solução? Explore a si mesmo enquanto explora o seu crescimento. O ponto de partida é prestar atenção às suas habilidades. Para mim começou quando foquei meu crescimento em áreas que sabia que me ajudariam como ministro, que era a coisa mais importante da minha vida. As 4 áreas podem ser representadas pela palavra real: relacionamentos, estar preparado, ter atitude, liderar. Minha motivação me levou a crescer. E meu crescimento me levou a minha manteve a minha motivação, à medida que descobria meu amor e habilidade em liderar. Esse continuou a ser um importante objetivo do meu crescimento pessoal por aproximadamente 40 anos. Outras áreas que a motivação e o propósito revelaram foram fé, família, comunicação e criatividade. Todas continuam a ser parte importante de minha vida de amor pelo aprendizado e crescimento. Como encontrar sua motivação e propósito? O psicoterapeuta Nathaniel Branden afirma: o primeiro passo em direção à mudança é o autoconhecimento. O segundo é a aceitação. Se você quiser mudar e crescer, precisa conhecer a si mesmo e aceitar quem é antes de começar a trabalhar. Aqui vão 10 perguntas que irão ajudá-lo a dar
Início ao processo. Você gosta do que faz agora? Fico impressionado com a quantidade de pessoas que conheço cada dia que não gostam da sua profissão. Por que a escolheram? Compreendo a necessidade de ter uma fonte de renda. Todos nós já tivemos empregos de que não gostávamos. Trabalhei em uma fábrica de empacotamento de carne quando estava na faculdade. Não gostava desse emprego. Mas também não permaneci lá fazendo algo que não considerava satisfatório. Se amasse aquele emprego e ele se encaixasse em minha motivação e propósito, teria ficado e construído carreira. Mas não era o que eu queria. O filósofo Abraham Kaplan observou: se, como Sócrates disse, a vida não examinada não vale a pena ser vivida, também a vida não vivida precisa ser examinada. Se você não gosta do seu trabalho, precisa separar algum tempo e examinar o porquê. Será arriscado mudar do que se está fazendo hoje para o que realmente quer fazer. Com certeza. Você pode falhar. Também pode descobrir que não gosta tanto da nova atividade quanto achava que iria gostar. Pode não ganhar tanto dinheiro quanto esperava ganhar. Mas também não será arriscado permanecer onde está. Você pode falhar. Pode ser demitido. Pode passar por uma redução de salário. Ou o pior de tudo, pode chegar ao fim da sua vida se sentindo arrependido por nunca ter atingido o seu potencial ou feito o que amava. Qual risco você prefere? 2. O que você gostaria de fazer? Certamente, há uma ligação direta entre encontrar a sua motivação e realizar o seu potencial. A jornalista Maria Bartiromo diz: toda pessoa bem-sucedida que conheci tem um forte senso das suas habilidades e inspirações individuais. Elas são líderes das suas próprias vidas e ousam tomar posse dos seus sonhos, ditando suas próprias regras. Você já encontrou e tomou posse do que o motiva? Sabe o que gostaria de fazer? Quando o souber, isso fará toda a diferença. Porque quando compreende e expressa a sua motivação, entra em cena o fator I, energia e excelência. Item você nunca cumprirá o seu destino fazendo algo de que não goste. Item a motivação lhe dá uma vantagem sobre os outros, porque uma pessoa motivada é maior que 99 que tenham somente um interesse. Item a motivação lhe dá energia. Quando era criança tudo o que queria fazer era brincar. Não gostava de trabalhar. Descobri o poder de conhecer e expressar minha motivação quando passei do ensino médio para a faculdade. No fundamental estava somente agindo de forma mecânica, rotineira. Mas quando entrei na faculdade, comecei a trabalhar em áreas ligadas ao meu propósito. Estava correndo atrás de minha motivação. Isso me animou. E continuo animado com o que faço. Agora que estou com mais de 60 anos, ouço as pessoas me perguntarem quando vou me aposentar. Sinceramente, a aposentadoria não está nos meus planos. Porque alguém iria desejar parar de fazer algo que ama? Nada é trabalho a não ser que se prefira estar fazendo alguma outra coisa. Quer saber quando vou me aposentar? Quando morrer? Quando vou parar de escrever e fazer conferências. Como você sabe o que quer fazer? Como você expressa a sua motivação? Escute o seu coração. Preste atenção ao que ama fazer. Thomas L. Friedman, escritor e jornalista ganhador do prêmio Pulitzer diz: o que for que planeje fazer, seja viajar pelo mundo no próximo ano,
terminar os estudos, começar a trabalhar, ou tirar umas férias para pensar, não ouça somente a sua razão. Escute o seu coração. É o melhor consultor de carreira que existe. Faça o que realmente ama fazer, e se ainda não souber o que, então continue buscando. Se encontrar o que procura, trará esse algo mais para o seu trabalho, o que lhe dará a certeza de não ser um autômato ou dependente do que outros pensem. Isso o ajudará a ser um radiologista, engenheiro ou professor irrepreensível. Se nunca descobrir o que gostaria de fazer, provavelmente será frustrado por toda a vida. O escritor Stephen Covey observou como a nossa vida fica diferente quando realmente sabemos o que é importante para nós, e quando mantemos isso em mente somos bem-sucedidos. Isso implica em ser e saber o que realmente importa. Conhecer a si mesmo e o que se quer fazer é uma das coisas mais importantes que você fará. 3. Você pode fazer o que gostaria de fazer. Quando era um pastor, havia um jovem chamado Bob na minha igreja. Era meu líder de louvor. Se você não tem familiaridade com essa função, é a pessoa que prepara as músicas para o culto de domingo, lidera os outros cantores e músicos e rege a congregação durante o louvor. Eu sabia que Bob não estava feliz, e suspeitava que ele preferisse fazer alguma outra coisa. Então o chamei para uma conversa de coração para coração. Bob confessou que realmente estava infeliz. Perguntei-lhe o que realmente gostaria de fazer. Ele hesitou por um momento e então confidenciou que gostaria de ser o locutor do time de beisebol Chicago Cubs. Tudo o que pude pensar foi: você ainda vai ser infeliz por um longo tempo. Ele não possuía as habilidades necessárias para essa tarefa. Mesmo que o tivesse, o emprego não estava disponível. Falei a ele que precisaria encontrar algo mais concreto, que se alinhasse com os seus danos e oportunidades. Há uma grande diferença entre ter um sonho que o impulsione a realizar algo, e tirar uma ideia do nada, que não tem conexão com o que você é e o que pode fazer. Tenho um sentimento tão forte em ajudar pessoas com esse problema que escrevi um livro sobre o assunto, chamado Put Your Dream to the Test. Ponha os seus sonhos à prova. Você precisa ter algum tipo de critério para saber se o seu desejo combina com as habilidades que possui. Warren Bennis também desenvolveu algo para ajudar pessoas com essa questão. Ele oferece 3 perguntas que você pode fazer a si mesmo a fim de identificar se o que deseja realizar é possível. Pergunte assim: Item Você sabe a diferença entre o que quer e o que tem habilidade para fazer? Essas duas coisas nem sempre andam juntas. Creio que esse era o caso de Bob. O que ele queria e o que poderia fazer eram coisas muito diferentes. Para ser bem-sucedido é preciso estar fazendo algo para o qual tem habilidade. Item Você sabe o que o move e o que lhe traz satisfação. Algumas vezes pessoas decidem fazer algo pelos motivos errados. Talvez o emprego que elas desejem não pareça realmente trabalho, quando de fato o é. Ou desejem as recompensas que vêm junto com o emprego, e não o trabalho por si só. Quando o que lhe motiva se alinha ao que lhe satisfaz, essa é uma combinação poderosa. Item Você sabe quais são os seus valores e prioridades, e quais são os valores e prioridades da sua organização. Quanto mais conseguir alinhá-los, maiores as chances de sucesso. Se você e o seu empregador trabalham em desacordo, vai ser difícil ter sucesso.
A avaliação das diferenças entre o que se quer e o que se é capaz de fazer, entre o que o move e o que o satisfaz, entre os seus valores e os da organização revelam muitos dos obstáculos que se encontram entre você e o que se deseja. Neste momento, a pergunta que se precisa fazer a si mesmo é: se seria capaz de superar essas diferenças? Um dos principais segredos para ser bem-sucedido e cumprir o seu propósito é compreender os seus talentos individuais e encontrar a arena certa onde poderá usá-los. Algumas pessoas possuem uma habilidade inata para saber quem são. Outros têm que trabalhar duro para fazer essa descoberta. O poeta e crítico Samuel Johnson observou: quase todos desperdiçam parte da vida tentando mostrar qualidades que eles não possuem. Seu alvo deve ser o de desperdiçar o menos possível da sua vida. Como o ex-jogador da Liga Americana de Beisebol, Jim Sundberg, disse: descubra a sua individualidade, e então se discipline para aprimorá-la. 4. Você sabe por que quer fazer o que deseja. Acredito que é muito importante não somente saber o que se quer fazer, mas também saber o motivo de querer fazê-lo. Digo isso porque o motivo importa. Quando você faz coisas pela razão certa, isso lhe dá a força interior necessária quando as coisas não vão tão bem. Os motivos certos o ajudam a construir relacionamentos positivos, porque evitam motivações ocultas e o estimulam a colocar pessoas à frente de metas. Fazer algo pelas razões certas também mantém a vida menos bagunçada e o caminho mais claro. Não só a sua visão fica mais clara, como o seu sono fica mais tranquilo por saber que se está no caminho certo. Meu trabalho é meu chamado. Quando lidero ou comunico, meu sentimento é de que nasci para isso. É algo baseado em minhas capacidades. Algo que me dá energia. Faz diferença na vida de outros. Sinto-me realizado e tenho um vislumbre do eterno. Creio que você pode ter o mesmo tipo de satisfação e experimentar o sucesso se fizer algo para o qual foi criado, e se o fizer pelos motivos certos. Tire algum tempo para refletir. Explore suas intenções e atitudes. O psiquiatra Carl Jung afirmou: sua visão só se tornará clara quando olhar dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. As primeiras 4 perguntas que deve fazer a si mesmo têm a ver com o que você quer fazer. Como disse no início do capítulo, você deve conhecer a si mesmo para crescer. Essa é a lei do autoconhecimento. Mas quero ajudá-lo a fazer mais do que somente saber o que fazer. Quero que tenha a percepção de como começar a se mover nessa direção. Isso o ajudará a estabelecer alvos e, por fim, ajustar o seu crescimento. Com isso em mente, as perguntas seguintes o ajudarão a definir o seu plano de ação. 5. Você sabe o que deve fazer para que possa fazer o que deseja. Mudar do que se está fazendo agora para o que se deseja fazer é um processo. Você sabe qual o custo? Creio que começa com autoconsciência. Darren Hardy, o editor da revista Success Sucesso, diz: faça uma imagem mental de si mesmo em qualquer área neste momento. Agora imagine como você quer ficar: mais rico, mais magro, mais feliz. Você decide. O primeiro passo em direção à mudança é a autoconsciência. Se quiser percorrer o caminho de onde se encontra até onde quer chegar, é preciso começar a ficar consciente das escolhas que o desviam do destino desejado.
Torne-se consciente de cada escolha que faz hoje para que comece a fazer escolhas mais sábias enquanto segue adiante. Você não pode mudar de direção se não estiver ciente do seu destino. Isso deve soar bem óbvio. Mas você já gastou um tempo para ver onde suas escolhas e atividades atuais o estão levando. Passe algum tempo pensando qual é o seu destino atual. Se esse não é o lugar para onde você quer ir, então escreva quais atitudes precisa tomar para alcançar o seu alvo, para fazer o que realmente quer. Torne-os tão tangíveis quanto for possível. Será que esses passos serão os certos? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. No entanto, você não terá certeza disso a não ser que comece a caminhar. E isso nos leva à próxima fase: ação. Você não alcançará a vitória se não começar a caminhar. As pessoas que vencem neste mundo são aquelas que procuram pelas circunstâncias que querem encontrar, e se não as encontram, as criam. Tomam a iniciativa. Isso significa fazer algo específico a cada dia que o levará um passo adiante em direção ao seu alvo. Significa agir com constância. Quase todos os casos de sucesso são fruto de iniciativa. Responsabilidade pelos resultados. Poucas coisas instigam uma pessoa a completar uma tarefa como a responsabilidade. Uma forma de usar essa ferramenta é tornar públicos os seus objetivos. Quando conta a outros a respeito do que pretende fazer, isso o impele a continuar trabalhando. Você pode pedir a algumas pessoas que o cobrem a respeito do seu progresso. É similar a ter um prazo final para o cumprimento da meta. Isso o mantém em movimento. Você pode também escrever metas como forma de prestação de contas. É isso que Darren Hardy sugere. Ele diz que você deve rastrear cada ação que se refere a alguma área onde se quer ver melhoras, sendo essa ação relacionada a finanças, saúde, carreira ou relacionamentos. Simplesmente carregue consigo um pequeno caderno, algo que possa manter em seu bolso ou pasta o tempo todo, um meio de registro, diz Hardy. Você vai escrever tudo. Todo dia. Sem falhar. Sem desculpas ou exceções. Como se estivesse sendo vigiado por câmeras. Reconheço que não parece muito divertido fazer anotações em um pedaço de papel. Mas o rastreamento de meu progresso e meus erros é uma das razões do meu sucesso. O processo lhe obriga a se conscientizar das suas decisões. Atração. Se você se conscientizar dos passos que deve tomar para fazer o que deseja, se tomar uma atitude e se tornar responsável por completar o processo, começará a produzir o comportamento que anseia. E vai se aproximar cada vez mais do seu alvo. E isso começará a produzir um efeito colateral positivo. Você começa a atrair pessoas que pensam da mesma forma. A lei do magnetismo do livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança diz: quem você é quem você atrai. Isso é verdadeiro em liderança, mas também é verdade em cada aspecto da vida. Como minha mãe costumava me dizer: diga-me com quem andas e te direi quem és. Se você quiser estar próximo de pessoas em crescimento, torne-se uma pessoa assim. Se for alguém comprometido, atrairá pessoas comprometidas. Se estiver em crescimento, atrairá pessoas em crescimento. Isso lhe dá a oportunidade de construir uma comunidade de pessoas que pensam do mesmo modo. Elas se ajudam mutuamente na busca pelo sucesso.
6. Você conhece pessoas que fazem o que você gostaria de fazer. Meu maior crescimento sempre veio como resultado de conhecer pessoas que estavam à minha frente, e que foram capazes de me indicar o caminho. Algumas delas me ajudaram pessoalmente. Mas a maioria me ajudou através dos livros que escreveu. Quando tive perguntas, encontrei respostas em sua sabedoria. Quando quis aprender como liderar melhor, olhei para Melvin Maxwell, Bill Hybels, John Wooden, Oswald Sanders, Jesus Cristo, e centenas de outros que me mostraram o caminho. Se aprendi a me comunicar eficientemente é porque aprendi com Andy Stanley, Johnny Carson, Howard Hendricks, Ronald Reagan, Billy Graham, e centenas de outros. Se crio e escrevo de modo que ajude outras pessoas, é porque Les Stobbe, Max Lucado, Charlie Wetzel, Les Perrat, Bob Bilford, e outros investirão o seu tempo em mim. Se você já descobriu o que quer fazer, encontre pessoas que fazem com excelência o que você quer fazer. E então faça o que for preciso para aprender com elas. Comprometa-se. Se necessário, pague a essas pessoas pelo tempo compartilhado. Seja consistente. Encontre-se a cada mês com alguém que possa lhe ensinar algo. Seja criativo. Comece com os seus livros se não puder encontrá-los pessoalmente. Tenha propósito. Gaste 2 horas se preparando para cada hora de interação. Seja reflexivo. Gaste 2 horas de reflexão para cada hora de interação. Seja grato. Essas pessoas são bênção para o seu crescimento pessoal, faça-as saberem disso. Lembre-se de que não poderá chegar onde quer sozinho. Você precisa da ajuda de outros na sua caminhada. 7. Você deveria unir-se a essas pessoas para fazer o que deseja. Se você é alguém dedicado ao crescimento pessoal, sempre estará aprendendo de muitas pessoas. Em muitos lugares. Eventualmente terá a oportunidade de ser aconselhado continuamente por uma única pessoa. Ser discipulado por uma pessoa que seja bem-sucedida em sua área de interesse é algo de grande valor, e discutirei isso no capítulo da Lei do Modelo. Entretanto, paro agora para lhe aconselhar sobre como abordar um mentor. Se encontrar um mentor em potencial, saiba que os pontos a seguir são de sua responsabilidade. Item: tenha um espírito que aceita o ensino. Item: sempre esteja preparado para o tempo que passará com o seu mentor. Item: de ter minha agenda fazendo perguntas importantes. Item: demonstre o quanto aprendeu nesse tempo com o seu mentor. Item: seja responsável pelo que aprendeu. Como alguém que já discipulou muitas pessoas, posso lhe dizer o que penso serem as responsabilidades de um mentor. Tenho a responsabilidade de valorizar as pessoas que discipulo. Meu alvo é sempre ajudá-las a se tornarem mais do que já são, e não fazer com que sejam alguém que não são. Essas são as áreas em que me concentro. Item: pontos fortes. Item: temperamento. Item: realizações e fracassos. Item: paixões. Item: escolhas. Item: aconselhamento. Item: apoio, recursos/pessoas. Item: plano de ação. Item: retorno. Item: estímulo. Pense qual contribuição específica você pode oferecer dentro de cada uma dessas áreas para as pessoas que discipula. Uma das pessoas que mais gostei de discipular foi Courtney M.C. Batt, de Norfolk, estado de Virgínia. Na segunda vez que nos encontramos, ele disse: aqui está o que lhe perguntei. Aqui está o que você partilhou comigo. Aqui está o que fiz. Agora posso fazer mais perguntas.
minha resposta é sempre sim quando estou com pessoas que completam a tarefa dessa forma. Cada uma das pessoas que poderia ajudá-lo não é necessariamente a pessoa que realmente vai ajudá-lo. Você tem escolhas a fazer, assim como os mentors. Seu alvo é encontrar uma parceria que seja boa para ambos, mentor e discípulo. 8. Você pagará o preço por fazer o que deseja. O escritor e educador James Tam disse: provavelmente o indivíduo autodidata mais honesto foi o que disse: cheguei ao fim de minha dura jornada lutando contra minha preguiça e ignorância. Cada passo do caminho. Isso é algo bem verdadeiro, não é? Nós normalmente somos o nosso pior inimigo. Criamos barreiras ao sucesso. Há vários anos atrás eu topei com um artigo chamado Sonhe Alto. Era cheio de palavras de incentivo, mas também capturava bem o preço da realização dos seus sonhos. Ele diz: se houver um tempo para ousar, para fazer a diferença, embarcar em algo que valha a pena, esse tempo é agora. Mas não necessariamente por uma grande causa, e sim por algo que fisgue o seu coração. Algo pelo qual você aspira. Pelo que sonha. Você deve isso a si mesmo, fazer com que os seus dias valham a pena. Divirta-se. Vá fundo. Faça alongamento. Sonhe alto. Saiba, entretanto, que coisas que valem a pena dificilmente vêm fácil. Haverá dias bons. E também dias maus. Haverá dias em que desejará dar a volta. Desistir de tudo e parar. Esses momentos dizem que você está abrindo caminho. Que você não tem medo de tentar e aprender. 2. Há um custo em dar os passos necessários para viver os seus sonhos e fazer o que deseja. Você terá que trabalhar duro e fazer sacrifícios. Continuar a aprender, crescer e mudar. Está disposto a pagar esse preço? Espero que sim, mas saiba que a maioria não está. 9. Quando você pode começar a fazer o que deseja? Pergunte às pessoas quando pretendem começar a fazer o que desejam e a maioria dirá que espera fazê-lo algum dia. Por que não agora? Porque não está pronto? Talvez não esteja. Todavia, se for esperar até estar pronto, talvez nunca o faça. Muitas das minhas realizações na vida comecei a praticar antes de estar realmente pronto. Quando estava ensinando liderança a pastores em 1984, e estes me pediram por educação continuada, eu não estava pronto. Mas durante uma conferência com 34 pessoas em Jackson, Mississippi, decidi fazer circular uma folha de papel para coletar dados de contato de cada um que quisesse receber uma fita cassete com um curso mensal de liderança. Todos os 34 assinaram. Será que eu estava pronto para dar início a essa série mensal sobre liderança? Não? Iniciei assim mesmo. Sim. Será que tinha uma estratégia comprovada quando fundei a organização Equipe para ensinar liderança a pessoas de todo o mundo? Não? Mas dei início ao projeto assim mesmo. Ninguém fica pronto enquanto espera. Somente quando começa a agir. 10. Como será quando estiver fazendo o que deseja? Porque tive o privilégio de fazer o que sempre desejei, quero ajudá-lo a ver adiante e saber como é a sensação. Em primeiro lugar, será diferente do que você imaginar. Nunca pensei que alcançaria tantas pessoas. Nunca pensei que a vida seria tão bela. Nunca imaginei que iria querer me afastar temporariamente das pessoas a fim de pensar e escrever
Mas também não antecipei as expectativas que colocariam sobre mim. Será mais difícil do que você imaginou, quando estiver fazendo o que deseja. Eu não tinha ideia de quanto tempo seria necessário para me tornar apto. Nunca esperei estar sob tão grandes cobranças ou continuar a pagar um preço tão alto para ser bem-sucedido. Também nunca imaginei que meu nível de energia chegaria a níveis tão baixos quanto esteve recentemente. Por último, deixe-me dizer-lhe algo. Quando você estiver fazendo o que sempre quis, isso será melhor do que você haverá imaginado. Quando comecei a investir em meu crescimento pessoal, não podia imaginar que receberia um retorno múltiplo para mim, pessoalmente, para as pessoas que discipulei e para minha equipe. E nunca sonhei que pudesse ser tão divertido. Nada se compara a fazer o que se nasceu para fazer. Há alguns anos atrás, num evento de liderança chamado Exchange, intercâmbio em que anualmente recebo executivos, tive a honra de receber Coretta Scott King e Bernice King como oradoras. Todos nós sentamos no santuário da Igreja Batista Ebenezer, em Atlanta, e as escutamos. O que os participantes do evento mais queriam saber era sobre o discurso I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King Jr. Bernice nos contou que havia muitos oradores programados para falar àquela multidão naquele dia, nos degraus do Memorial Lincoln. Muitos deles competiram pelos melhores lugares na ordem de participação, esperando aparecer na TV. O pai de Bernice desistiu do seu horário. Ele não se importava com o seu lugar na agenda. Tudo o que lhe importava era conseguir se comunicar com a multidão. E quando ele o fez, entrou para a história. A razão é porque ele estava realizando o que estava destinado a fazer. No ano seguinte, a Lei dos Direitos Civis foi votada em Washington, capital do país. Martin Luther King perseguiu com sua motivação, encontrou o seu propósito e, como resultado, causou um impacto no mundo. As pessoas dizem que há dois grandes dias na vida de uma pessoa: o dia em que ela nasceu e o dia em que descobriu por que nasceu. Quero lhe estimular a buscar o motivo pelo qual nasceu neste mundo. E então tome posse dele com todas as suas forças. Aplique a lei do autoconhecimento à sua vida. As perguntas deste capítulo são projetadas para provocá-lo a conhecer a si mesmo e dar início ao seu propósito na vida. Aqui vai uma versão simplificada das perguntas. Invista um bom tempo respondendo-as para que tenha um plano de ação a seguir quando terminar. 1. O que você gostaria de realizar? 2. Que talentos, habilidades e oportunidades possui que sustentam o seu desejo em fazê-lo? 3. Quais são os seus motivos em querer fazê-lo? 4. Quais passos você deve tomar começando por hoje para realizá-lo? Item autoconhecimento. Item ação. Item responsabilidade. 5. De quem poderá receber algum conselho ao longo do caminho? 6. Qual o preço que está disposto a pagar? Quanto lhe custará em tempo, dinheiro e sacrifícios? 7. Em qual área mais precisa crescer? Você precisa se concentrar em seus pontos fortes e superar qualquer ponto fraco que lhe impeça de atingir o seu alvo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para você ser avisado quando tiver um novo áudio e obrigado por ouvir.